Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha sogra estava de mudança. Depois que meu sogro morreu, todos os filhos ficaram pressionando, pedindo que ela vendesse a casa e fosse morar com um deles, porque ninguém queria que ela ficasse sozinha. Bom, até dava para entender, né? Dona Maria já era uma pessoa de certa idade, não convinha ficar só. Era uma casa pequena e nenhum filho se manifestou favorável a ir morar com ela. No fim, por conta da insistência de todo mundo, ela acabou colocando a casa para alugar e resolveu se mudar para a casa da minha cunhada. No dia da mudança, eu inclusive fui ajudar. E foi nesse dia que eu encontrei uma caixa com coisas do tempo de solteira da minha esposa. Antes de carregar qualquer coisa pro caminhão, a gente perguntava para Dona Maria se aquilo também ia para lá, para casa da minha cunhada. E tinha essa caixa cheia de cadernos, livros, sabe, coisas de adolescente. E eu perguntei de quem era aquilo, se era para colocar no caminhão. Aí ela deu uma olhada e falou: "Ah, isso é da Aline, dos tempos que ela ainda era mocinha. Leva para ela." Foi exatamente isso que eu fiz. Em vez de carregar no caminhão, coloquei no porta-malas do meu carro. Depois que fizemos a mudança, eu, inclusive, até esqueci aquela caixa ali no carro. Somente alguns dias depois é que fui lembrar que tinha deixado aquela caixa ali guardada. Até que, antes de entregar para minha mulher, resolvi dar uma olhada. E no meio de alguns livros, caderno de escola, papéis de carta, alguns objetos, encontrei uma espécie de diário. Antigamente, as meninas costumavam ter esses diários, onde escreviam poesias, versinhos, pensamentos, o que se passava no dia a dia. Imagine, já estávamos casados há 28 anos. Não tinha nem cabimento ficar me importando com algo que ela tinha escrito há tanto tempo. Quando lhe entreguei a caixa, eu ainda brinquei. "Olha, tem até um diário aí, viu?" Ela se espantou. Talvez nem se lembrasse. "Meu Deus, diário? Espero que você não tenha lido, né?" Não li não, mas por quê? Tem algo ali que eu não posso ver?" Falei assim de brincadeira, porque, sei lá, nessa época a gente nem se conhecia ainda. Ela me chamou de bobo quando eu fiz a brincadeira e pegou a caixa. Juro. Falei assim, sabe, só para descontrair. Ela pegou a caixa e foi lá pro quarto dela. E com a porta fechada, certamente conferiu todo o conteúdo. E olha, tudo teria terminado por aí se algum tempo depois eu não tivesse encontrado aquele diário no meio das coisas dela, num armário. Ela tinha jogado um monte de coisa fora do conteúdo daquela caixa. Cadernos, por exemplo, até livros. Mas aquele diário, pelo jeito, ela fez questão de guardar. Será que tinha alguma coisa importante ali? Fiquei olhando para aquela capa assim, envelhecida, até que, aproveitando que ela tinha ido à casa da minha cunhada, peguei o diário na mão e comecei a folhear. Olha, não me perguntem por quê, mas num impulso, abri assim numa determinada página e comecei a ler. Não tinha nada demais, coisa de menina. Mas eu continuei folheando, lendo algumas linhas assim por alto, até que cheguei num ponto em que ela estava mencionando o meu nome. Meu coração veio na boca, né? Devia ter sido na época em que a gente se conheceu. Olha, eu fiquei até meio envaidecido quando ela mencionou o meu nome, dizendo que tinha me achado bonito e gostado de mim assim desde o primeiro instante. Pela data que ela tinha anotado ali no começo, na página, nem tínhamos começado a namorar ainda. Aliás, nem o primeiro beijo tínhamos trocado. Sabe, eu voltei no passado ao ler aquelas coisas escritas. Aliás,
Depois daquela página, praticamente só tinha coisas escritas sobre mim. Eu lia e não conseguia esconder o sorriso de satisfação. Ela, citando o nosso primeiro beijo, por exemplo, me fez voltar no passado. Aquele foi um dia marcante para mim, porque eu estava tão apaixonado. Fui lendo uma coisinha aqui e outra ali, até que cheguei num ponto que me fez sentir um estalo. Pelo que estava escrito e até pela data, já estávamos namorando há 6 meses. E eu já estranhei quando ela citou aquele nome. Olhei e já tive um sobressalto. Jaime. Eu li aquele nome escrito ali, naquele começo de página, e já sentia assim uma coisa ruim. Na época, eu lembrava muito bem desse camarada, porque na época a gente estudava na mesma escola, os 3. Estávamos no último ano do 2º grau. Era impossível esquecer aquele nome, porque ele tinha dado em cima da Aline numa festa de São João, num clube lá do bairro em que a gente morava. Eu não tinha podido ir à festa, mas ela acabou indo com o pessoal, as amigas, e justamente nesse dia, esse infame deu em cima dela. Lembro que na época, quando eu soube, eu fiquei tão louco da vida que fui confrontá-lo. E por pouco não dei briga a soco. Aline tinha jurado que não tinha acontecido nada entre eles, que ele tinha apenas tentado beijá-la, mas que não tinha acontecido nada demais. Eu acreditei nela, só que agora, meu Deus, quase 30 anos depois, ao ler aquele diário, descobri que tinha sim acontecido algo. Ao contrário do que ela tinha me contado na época, eles tinham se beijado sim, e o pior, pelo que ela mesma escreveu ali naquele diário, ela tinha gostado do beijo. Tinha ficado confusa com os seus sentimentos. Olha, depois desse trecho, eu fui obrigado a ler o resto todo, sem pular nenhuma linha. E pro meu desengano, ali também estava escrito mais adiante que ela quase tinha terminado tudo comigo para ficar com ele. E que isso só não tinha acontecido porque tempos depois ela descobriu que estava grávida. Sabe, eu ler aquilo, eu lembrei do dia em que ela veio me contar da gravidez. Foi um momento feliz. Naquela época, nós demoramos para termos a nossa primeira vez. Éramos jovens. Se tivéssemos 18 anos, era muito. Então, demoramos um pouco para ir para a cama pela primeira vez. Lembro que logo depois que ela engravidou, o que foi justamente o que a fez mudar de ideia sobre sua vontade de terminar o nosso namoro, é que houve essa conversa sobre o tal do Jaime. Imagine como que eu me senti. Fiquei ali me perguntando, meu Deus, será que ela me amava? Será que ela só aceitou se casar comigo por causa da gravidez? Olha, eu fiquei tão mal com tudo aquilo, principalmente porque um pouco mais adiante estava escrito ali naquele diário que ela tinha estragado sua vida por conta daquela gravidez. Foi exatamente assim que ela escreveu. Olha, eu gelei naquela hora. E tinha uma outra parte em que ela escreveu que tinha me deixado sem saber o que pensar. Nesse trecho ela falava: se eu tivesse tido coragem, se tivesse contado a verdade desde o começo sobre a minha gravidez, quem sabe tudo tivesse sido diferente. Só que agora é tarde. Agora tenho de me conformar com o meu destino. Olha, eu li aquilo
E fiquei maluco. Como assim? O que ela quis dizer com isso? Se eu tivesse coragem, se tivesse contado a verdade desde o começo sobre a minha gravidez, tudo teria sido diferente, mas diferente como? O que tinha de verdade para ser dito? E em que exatamente isso mudaria o seu destino? Se tivesse tido a coragem de me dizer. Olha, eu quebrei a cabeça pensando nisso. Até que de repente me deu aquele estalo. Foi um pensamento bobo que me passou. Algo que eu não devia nem cogitar. Mas acabei pensando mesmo sem querer. Será, meu Deus, que Ana Flávia não era minha filha? Foi o que me ocorreu. Será que eu não era o pai daquele bebê que a Aline estava esperando? Naquela época, quando ela contou que estava grávida, tivemos de antecipar todos os nossos planos. Como eu já trabalhava, resolvemos morar juntos. Casamos, ficamos morando na casa dos meus pais durante um tempo. Aos poucos eu fui construindo um puxado ali na parte dos fundos do quintal e com o tempo fomos dando um jeito na nossa vida. Logo veio o nosso segundo filho e, como eu já falei lá no começo, lá se iam 28 anos juntos. Para mim, éramos a família perfeita. Nunca sequer me passou pela cabeça que a Aline não tivesse casado comigo por amor. Que tivesse desejado um outro futuro para ela. Mas que tivesse sido obrigada a se conformar a casar comigo só por causa da gravidez. Olha, talvez o mais certo fosse esquecer disso tudo. Até porque que diferença isso ia fazer agora, quase 30 anos depois? Só que eu não me contive. E quando minha mulher chegou lá da casa da irmã dela, eu fui obrigado a confrontá-la. Inclusive, tive essa conversa com ela segurando aquele maldito diário na mão. Eu li tudo que você escreveu aqui, Aline. Me fala. O que houve, afinal, entre você e aquele tal de Jaime? Meu Deus do céu, Disseu, eu não acredito que você... Não aconteceu nada. Larga a mão de ser bobo. Me dá aqui esse diário, tá? Já era pra eu ter queimado isso. Não sei por que não... Em vez de me dar uma explicação, ela avançou sobre mim tentando tirar o diário da minha mão. Tinha aquela parte que eu queria que ela explicasse, que eu precisava que ela esclarecesse. Aquela parte em que ela falava da gravidez, de não ter tido coragem de contar a verdade da gravidez, porque se tivesse feito isso, seu destino seria outro. Foi o que ela escreveu. Eu queria saber o que aquilo significava. Só que em vez de responder, ela ficou tentando tirar o diário da minha mão. Até que pelas tantas eu falei: por acaso Ana Flávia não é minha filha? Por acaso ela é filha de outro, hein, Aline? Foi isso o que você quis dizer nessa porcaria de diário? Mas que bobagem, Disseu. Você é louco. Sou louco, é? Acabamos brigando muito feio. Aliás, eu não lembrava de já termos brigado tão feio daquele jeito. A verdade é que fiquei fora de mim. Cheguei a perguntar se ela não me amava naquela época, se não queria ter casado comigo. Insisti naquela pergunta que nem eu mesmo queria acreditar que pudesse ser verdade. Que Ana Flávia pudesse não ser minha filha. E a cada coisa que eu falava, ela só sabia me dizer que eu estava louco. Até que no fim, ela acabou finalmente tirando aquele diário da minha mão.
e deve ter dado um fim nele, tacado fogo, não sei, rasgado página por página, porque ele nunca mais apareceu. Ela fala que guardou, mas se guardou, guardou muito bem. O pior é que nunca mais consegui tirar isso da cabeça. As coisas que ela escreveu naquele diário sobre a gravidez, e volta e meia eu voltava à carga com esse assunto. Não é que eu quisesse insinuar que minha mulher não queria acusá-la. O que eu queria é que ela me explicasse aquelas palavras que eu não tiro mais da cabeça, nunca mais consegui tirar. Se eu tivesse tido coragem, se tivesse contado a verdade desde o começo sobre essa gravidez, quem sabe tudo fosse diferente. Mas agora é tarde, agora tenho de me conformar com o meu destino. Essas palavras me torturam, me assombram. E sempre que eu tocava no assunto, ela dizia que eu não tinha escrito nada daquilo, que eu tinha lido errado, que estava inventando. E como ela deu fim no diário, ficava sempre sua palavra contra a minha. Claro que eu não li errado. De modo que mesmo não querendo, eu não conseguia mais parar de pensar naquilo. Sobretudo, que a minha filha, ou aquela que eu considerava minha filha, talvez não fosse minha filha, mas daquele infeliz. Ana Flávia já estava casada, morava com o marido e a filha na casa deles, mas toda vez que eles apareciam ali em casa, eu ficava olhando para ela, procurando algum traço meu. Verdade seja dita, nunca fomos parecidos assim fisicamente. Mas será que isso tem alguma coisa a ver? O fato é que, de tanto eu insistir naquele assunto, um dia ela se cansou. De novo com essa história, Dirceu. Olha, eu não aguento mais, sabia? Se você fica insistindo, sabe o que vai acontecer? Escuta o que eu estou dizendo, Dirceu. Eu vou te abandonar. Qualquer dia desses, você chega em casa e não me encontra. Eu não deixei barato. Se você está reagindo assim, é porque deve ter alguma culpa, Aline. Mas hoje em dia é muito fácil a gente saber se a mulher está ou não falando a verdade. É só fazer um DNA. Nessa hora, ela me encarou com uma raiva, mas um ódio que eu nunca tinha visto nos olhos da minha mulher. Pois você faça essa porcaria de DNA, então. Quer tanto fazer? Pois faça. Só que uma coisa eu vou te dizer. Você vai acabar perdendo a tua família. Nem a Ana Flávia vai te perdoar. Avisado você está. Ela falou tanto que no fim conseguiu inverter o jogo. Ainda me fez sentir culpado, sem contar as ameaças de que me deixaria se eu não parasse com aquela suspeita. O fato é que não tive coragem de levar adiante. Mesmo com todas as dúvidas me martelando a cabeça dia e noite, não tive, pelo menos até hoje, coragem de fazer esse exame. Aliás, como que eu ia explicar para minha filha um pedido para irmos a um laboratório, colhermos material para fazer um exame de paternidade? Ela não ia entender. Ia começar a fazer perguntas, aí, quem sabe, a dimensão que tudo isso tomaria. Depois eu fiquei pensando, refletindo, e cheguei a uma conclusão. Mesmo que minha mulher tenha mentido para mim lá atrás, mesmo que a Ana Flávia não seja minha filha de sangue, isso não mudaria nada o amor que eu tenho por ela. Ela continuaria sendo minha filha de qualquer modo. Fui eu que registrei. Fui eu que lhe dei meu nome.
que cuidei dela, que a eduquei, que lhe dei amor, carinho. Saber se ela tinha meu sangue ou não. Será que ia mudar alguma coisa? Só que mesmo assim, eu chego a chorar quando lembro disso. Sinto um peso nos ombros, aquele nó na garganta, uma vontade de chorar assim que, olha, às vezes eu tenho de me segurar. Maldigo o momento em que achei aquele maldito diário no meio das coisas da minha mulher. Eu não devia ter lido aquela maldita página. Aliás, quando achei aquela caixa, lá na casa da minha sogra, eu devia era ter jogado tudo no lixo, em vez de ter trazido aquela porcaria ali para nossa casa. Porque só me trouxe desgosto. Só trouxe discórdia para nossa vida. Estou procurando enterrar de vez esse assunto. Juro que estou. Mas só eu sei o quanto está sendo difícil. Quem sabe agora, depois desse desabafo, depois de ter botado para fora tudo que anda me consumindo, me torturando, me assombrando, eu consigo encontrar pelo menos um pouco de paz. É só o que eu quero. Um pouco de paz. É só o que peço a Deus nas minhas orações. Ter a minha vida de volta. Viver em paz ao lado da minha mulher. Será que é pedir demais, meu Deus? Será?